Paz, pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula com os que aqui estão, os outros que forem entrando aí no decorrer, a gente vai aceitando, tá bom? Antes da gente iniciar o conteúdo propriamente, gostaria de saber de vocês se alguém tem alguma dúvida em relação aos trabalhos que nós passamos na semana passada, ou se alguém não participou, ou melhor, tem alguém que não está participando de uma das equipes. E sobre o outro trabalho de pesquisa que eu pedi para vocês fazerem, se ficou alguma dúvida, algum, algo que não foi compreendido, conforme nós falamos na aula passada, se for, vocês podem falar, tá? A gente vai tentar ser mais claro. Está Ei, tudo Wagner, ok? você pôde resolver quanto a Silene se iria colocar na nossa equipe ou não, e nós estamos aguardando É verdade, ficou faltando você Silene, ir né? para que para a gente organizar. Aí Tá, ficou de você decidir se iria colocar em nossa equipe ou em outra equipe. tá bom. Deixa eu só ver um negócio aqui. Rose, é a sua, Jair e Andréia, né, Rose? Isso, Então, você faz o seguinte, pode colocar a Silene na equipe com vocês? Silene diz que pronto, não vou afasta da adicionar Rose, ela. viu? Como é que é, Ah, Alex? Silene diz que não afasta da Rose. Se você colocar ela longe aí, você vai ver como. Nós não aceita que Silene fica longe de nós, não, viu, Alex? Já recebi um sermão. Tá. Então a Silene fica para a equipe 2 e eu vi que entrou aqui agora, John. Ah, John também falta equipe. É, Ei, Wagner, e oi. quanto as datas, não teve alteração na aula, então a gente pode contar que daqui 15 dias é a primeira apresentação e daqui 30 dias a segunda, correto? Isso, perfeito, perfeito, tá? Muito bem lembrado. Então a gente mantém a apresentação conforme o calendário de aula que está disponível para vocês. De hoje a 15, que será a nossa terceira aula, e já apresenta a primeira equipe, Jéssica, Léo e Daniele, tá bom? John entrou aí agora, não sei se ele está ouvindo. Ele vai para a equipe 3, pode ser? Ou melhor, John, como é que você está, filho? Cansado também. E vocês Tá também. cortando, tá cortando para vocês também ou só para mim aqui, pessoal, que vocês não estão ouvindo, John? Eu não estou conseguindo ouvir, não. Tá, Aqui, aí. A internet dele tá ruim. a gente tá conseguindo te ouvir, não, John, viu? Depois você melhora a internet, você fala, tá bom, filho? Mas tá me ouvindo? Agora sim. Sim, John. John? Oh, meu povo, tá me ouvindo? Tá ruim, John. Enquanto a gente tá A ferraina, cortando, queridos. tá picotando, não sei se. Pronto, a hora que você conseguir o sinal melhor, você fala com a gente aí, viu? John tá na lua. Tá, eles. Na figurinha do espaço lá. Bom, então qualquer dúvida que for ficando aí, a gente vai conversando, vai tentando sanar as dúvidas e no decorrer, tá bom? É, na aula passada, nós falamos um pouco sobre os profetas maiores. E nessa aula de hoje eu quero trazer com vocês, se bem que a questão dos livros dos profetas menores, vocês que vão ficar responsáveis para poder trazer para a gente, digamos assim, conforme aquilo que nós pedimos, a melhor apresentação possível em relação aos livros.
mas eu quero dar uma apanhada geral sobre eles hoje, apesar de ser muitos e pode até ficar um pouco cansativo, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, só para a gente ter trazer à nossa mente. Óbvio que uma boa parte de vocês pode conhecer alguns ou todos os livros dos profetas que compõem os profetas menores, tá? Mas a nossa intenção hoje é trazer um pouquinho daquilo que esses livros têm de mensagem, né? Ou seja, de foco, daquilo que eles vêm trazer de mensagem para nós. E essa é a nossa intenção. Nas outras aulas, nós vamos esmiuçar um pouquinho mais os profetas maiores e, de acordo com a apresentação de vocês, trabalhar um pouquinho mais também sobre cada um desses livros dos profetas menores, tá bom? É, só para trazer um reforço claro, quando a gente fala de profeta maior e profeta menor, já falamos na aula anterior, mas só para poder deixar claro, né, que a gente compreendeu o porquê de maior e porquê menor. Já em compreender o como se fosse importância, né, ou relevância da mensagem ou dos próprios profetas dentro da escrita da Bíblia. Mas não, na verdade, o que define profeta menor e profeta maior é, obviamente, o tamanho da obra que eles escrevem, tá? Então, de fato, é o tamanho do livro, digamos assim, trocando em miúdos, tá? É o livro, o tamanho do livro. O livro dos profetas maiores tem uma escrita maior, tem um conteúdo escrito maior, por isso considerados profeta maior. Os profetas menores são livros relativamente pequenos e por isso considerados profetas menores, mas em grau de importância, ambos têm o mesmo nível de importância, tá? Ambos estão na Bíblia não à toa, tá? Então, vemos que tanto profeta maior quanto profeta menor são da mesmo grau de importância, tá bom? Vejamos. Primeiro livro dos profetas menores é o livro de Oséias. E aqui eu não vou nem muito me ater nessa questão de nome, esboço, data, até porque eu creio que vocês devem trabalhar isso depois na apresentação, mas eu quero focar nesse momento específico na mensagem, tá? Que é isso aqui, ó. Deixa eu só fechar isso aqui, pessoal, para não atrapalhar. Só um momento. Pronto, sumiu. Mensagem do livro de Oséias, tá? Primeiro, acerca da decadência nacional, né? As seguintes lições podem ser aplicadas em nosso dia a dia. Quando o livro, né, ou melhor, o contexto de aplicação do livro, é, existe ali uma decadência nacional, ou seja, Oséias ele é enviado a profetizar em uma nação do qual há uma decadência nacional, ou seja, a nação está decaída. E a gente vai ver o porquê dessa queda, ou a que ponto a nação está de fato caída e o que Oséias é usado para levar em relação à mensagem para aquele povo, tá? Então, as seguintes lições podem ser aplicadas em nossos dias, né? Primeiro, havia apostasia política, né? Eles deixaram de buscar a Deus e confiaram na ajuda do Egito e da Síria. O que é interessante aqui, quando fala dessa decadência política, tá? A gente vai falar assim, havia ali uma decadência política específica naquele tempo, essa decadência política, que ela não necessariamente era sobre um governo humano, tá? Mas de fato sobre o governo divino sobre o povo. Então o povo deixou, naquele momento específico ali, o povo deixou de buscar a Deus. A gente vai ver mais adiante na letra B, né? Havia apostasia religiosa, né? Eles adoraram a Baal, fazendo o substituto para o culto a Jeová. E havia também uma apostasia moral. Então perceba que no cenário que Oséias ele é enviado a profetizar ao povo, há uma decadência nacional por completa. Uma apostasia política, ou seja, um governo banalizado, que não tinha mais moral e nem tampouco condições de reger ou de governar aquele povo. Havia ali também uma decadência religiosa, onde o povo, essa decadência religiosa nós podemos compreender também como governamental, tá? Porque o povo deixaram de cultuar a Deus, tá? Então, de fato, a questão espiritual ali estava bem aquém ou simplesmente não existia mais,
Deus foi substituído por Baal. E em contrapartida, ou melhor, logo adiante, o povo também não tinha mais Deus como seu governante, tá? Então, essa apostasia política, ela passava pelo governo humano, mas também pelo governo de Deus. E isso da forma que o povo enxergava. O povo deixou de enxergar Deus como seu governante, deixou de enxergar Deus como, de fato, Deus criador, né? Então, existia naquele contexto onde Oséias é enviado a pregar simplesmente uma deturpação, e como ali a palavra tem a palavra-chave que diz assim, né? Adultério espiritual, e era assim de fato que existia. O povo simplesmente abandonou a Deus e passou a obedecer, primeiro, o seu próprio entendimento, e segundo, aquilo que era destinado da parte de Baal para o seu povo, né? Ou para aquele povo, né? É, então, existia sim um adultério completo daquele povo. O governo já era completamente bagunçado, não tinha condições mais nenhuma de governar, de regimentar o povo. Talvez um dos principais e mais fortes aí é essa apostasia religiosa, né? O povo não mais adorava a Deus, não mais cultuava a Deus. Baal era agora o Deus daquele povo. E, por contrapartida, tem uma apostasia moral, né? E vai dizer a qual era manifestada pelas mentiras, roubos, né? E assim por diante. Essa apostasia moral aqui, ela pode ser compreendida como um fruto de alguém que já tinha apostatado a sua crença no próprio Deus Criador. Deixando de crer em Deus, deixando de cultuar a Deus, o povo começou a cultuar Baal, e obviamente os ensinamentos que vinha da parte dos seguidores de Baal era algo que vinha deturpar os princípios éticos e morais do povo de Deus, tá? Então, automaticamente, por consequência desse abandono de Deus, desse abandono dessa apostasia espiritual a agora uma apostasia moral. Então perceba, meus irmãos, que quando Oséias é enviado a pregar, a profetizar um povo, ele encontra um povo é, 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 com uma política bagunçada, um povo que deixou de crer em Deus, tá? Então, um povo que não cria mais em Deus, que não seguia mais a Deus, que não cultuava mais a Deus, esse é o ponto-chave, e um povo também que moralmente estava completamente deturpado, né? E aí a gente pode perceber esse cenário do qual Oséias chega para profetizar. E agora a gente começa a fazer uma ligação com os tempos de hoje. Imagine um profeta de Deus chegando para profetizar de fato no lugar desse, né? E aí eu começo a compreender agora, ou a enxergar, que uma profecia para ser enviada ou para ser alcançada, para chegar a um povo nessa situação aí, tem que ser algo de fato de Deus, né? Porque o povo ali já não quer mais nada que não seja algo que seja de fato deturpado, distante dos princípios divinos, tá? Então, esse era o cenário que Oséias encontrou. John, levantou a mão, filho? Pode falar. Oi, tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Ah, graças a Deus. Boa noite, meu povo. Boa noite, John. A internet aqui tá meio ruim. Sou, você tava falando aqui dos profetas e não sei o quê, e aí me veio um trem aqui na cabeça. Sim. Ah, na aula passada, tu tinha passado algum debate pra hoje, ou eu tô sonhando? Não, na verdade eu passei uma pesquisa de um trabalho que a gente vai ver se a gente consegue debater mais Ah, numa próxima aula, não necessariamente nessa. Você pegou o tema da pesquisa, não pegou? John? fala de novo, cortou bem na hora. Você Tá, falou. eu digo assim, você pegou o assunto ou o tema para pesquisa? Ah, Pronto. Viu? Depois vocês fazem a pesquisa, a gente vai ver se a gente consegue debater isso um pouquinho. Eu vou ver qual a aula específica, mas provavelmente mais para o final, tá bom? Que é o tempo também que beleza. o pessoal faz os trabalhos, né, que eu dei o prazo até 10 de outubro, não foi isso, pessoal? 10 de outubro, né? Pronto, beleza, E beleza. agora eu vou preocupar vocês, teve aluno que já me mandou. Ô, Foi Wagner, bom. essa pesquisa eu não anotei aqui, não. Além do trabalho, tem a pesquisa? Isso, o trabalho e apresentação em equipe, e a pesquisa é aquilo que eu falei com vocês sobre os Polêmica. profetas. Tá ouvindo?
Ah, é sobre os profetas e as profecias bíblicas? Isso, isso. Profetas e profecias bíblicas num contraposto aos profetas e profecias da atualidade, tá? Ah, tá. Eu anotei, que eu anotei tudo junto aqui. Pronto. Essa pesquisa eu quero que vocês façam e aí me envie um escrito dessa pesquisa de fato e a gente vai ver se a gente consegue debater um pouquinho e conversar sobre isso. Lembrando que o objetivo principal de fato, fazer essa diferenciação, né? Se é que existe diferença, tá? Eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Quero que vocês tirem a conclusão de vocês dos profetas e profecias lá da Bíblia e os profetas e as profecias que a gente vê aí hoje em dia aí sendo professadas em quase todos os cultos e em quase todas as igrejas, né? Isso E o vai que dar uma polêmica. nesse dia eu só quero ouvir, né? Eu quero ver o que que vocês vão pensar em relação a isso aí, tá Pode bom? gravar não, que as advogadas pegam e comprovam. Vamos lá, vamos seguindo. Bom, John, depois eu vou ver direitinho que eu boto você na equipe aqui, John, tá bom? Ok. Valeu, filho. Deus abençoe. Vamos lá, seguindo. Então, Oséias foi enviado nesse cenário aí, né? O principal que aconteceu ali é um povo adúltero, um povo que de fato tinha traído a Deus em todos os quesitos, tá? Então, era esse o cenário. O ponto vai dizer ainda, né, que havia também a apostasia da aliança, né? Eles se esqueceram da lei que havia prometido guardar. Então, obviamente, um povo que substitui um culto a Deus para cultuar a Baal, um povo que completamente sem governo, sem controle, um povo com a moral simplesmente esquecida ou bagunçada. É óbvio que esse povo ia esquecer da promessa ou da aliança que eles tinham firmado com o próprio Deus, né? Então, perceba aí que o cenário que Oséias chega agora para falar é algo terrível, tá? E Oséias é um dos profetas que ele vive aquilo que ele prega, né? A gente sabe muito bem disso, a gente vai ver mais adiante, talvez a equipe vai falar mais um pouquinho sobre isso e vai trazer que Oséias ele é destinado a viver com a mulher adúltera para representar aquilo que Deus estava vivendo com o seu povo, né? Então isso é muito forte. Ele vive de fato aquilo que ele prega, tá? Ou ele tem que viver para conhecer para depois pregar. Então isso é muito forte, isso é muito interessante, né? Acerca da natureza e efeito do pecado, né? A sua natureza infidelidade ao amor, né? Deus agiu em amor por eles e eles receberam os seus dons de amor e então o traíram, né? Isso aqui é interessante porque Deus age para com o seu povo, e aí nesse caso específico, Deus age com eles com amor, dá a esse povo dons, né? Dá a esse povo condições, e esse povo agora usa aquilo que Deus dá contra o próprio Deus. Eu vejo uma ligeira semelhança com os dias de hoje, né? Mas não quero entrar nesses méritos, não. Tá? É, Dois aí, o seu efeito, né? Ele faz calar o testemunho de Deus, profana o seu nome e traz punição aos homens. Assim, o julgamento é o resultado necessário do pecado e não pode ser invertido se a pessoa persistisse no pecado. O que é interessante aqui agora é que, diante de uma situação dessa, uma situação calamitosa, digamos assim, de um povo adúltero de fato, de um povo que traiu a Deus, de um povo que recebeu em amor da parte de Deus dons, recebeu em amor da parte de Deus uma aliança, né, com Ele e simplesmente ignoraram a Deus, simplesmente deixaram a Deus, começaram a cultuar um outro Deus, né? E aí, o que que pode acontecer com esse povo? Pode acontecer de fato aquilo que a profecia vem dizer. Primeiro, ele faz uma acusação contra o povo, ele diz que o povo está adulterando, está pecando contra Deus, né? Um povo que virou as costas para o Deus que tanto os amou, e agora, em contrapartida, virá para esse povo o julgamento, né? Então era necessário vir um julgamento sobre esse povo. Então Oséias não profetiza somente que o povo está errado, mas que também que o povo irá pagar por isso, tá? Então prestem atenção que a mensagem do profeta, e agora vejamos, primeiro, além dele viver aquilo que ele iria pregar, para compreender melhor, né, a situação que Deus estava passando, entre aspas, entendo assim, tá? E agora, além de passar por aquilo na própria pele, ele também tem que dizer para o povo, profetizar ao povo aquilo que o povo estava fazendo de errado. Então perceba que até então não vem nenhuma profecia de bênção ou de prosperidade para aquele povo, muito pelo contrário, é uma profecia de condenação,
de apontamento, de dizer para o povo: olha, vocês estão errados, vocês erraram de fato, né? Vocês estão vivendo em deturpação completa, em um adultério terrível, né? E além disso, agora ele ainda vem disseminar o juízo de Deus sobre o povo, né? Então está dizendo: olha, vocês erraram, e porque vocês erraram, a mão de Deus pesará contra vocês. Então perceba que a vida de Oséias foi de fato, ou melhor, as profecias de Oséias foram de fato profecias muito fortes, né? E aí vai dizer ainda, né? O seu efeito nele faz calar o testemunho de Deus, profana o seu nome e traz punição aos homens. Assim, o julgamento é o resultado necessário do pecado e não pode ser invertido se a pessoa persistir no pecado, tá? Então, mesmo assim, as pessoas continuaram no pecado. Então, se continuaram no pecado, Oséias faz esse alerta ainda: continuando vocês no pecado, certamente o juízo de Deus virá sobre vocês. E três, acerca do amor, né? O amor é invencível, porém sofre quando existe pecado. Através da sua fidelidade, ele triunfa sobre o pecador e perdoa quando esse se submete a ele, tá? Então, o que é interessante é que, além da acusação que Oséias faz, além ainda do julgamento ou do juízo que Oséias diz que virá, há um fio de esperança, né? Aquele que se arrepender e voltar ao amor, voltar a Deus, para esse sim, ainda há um conserto, ainda há uma chance, tá? Então, essa é a mensagem de Oséias. Uma mensagem de acusação de um povo adúltero, uma mensagem de julgamento para com esse povo, mas também uma mensagem de amor. Deus ama, e aquele que se arrepender de coração, consertar-se de coração, ainda há uma chance para vocês, tá? Então, é isso que Oséias profetizava. E aí, se a gente começar agora, eu já estou entrando de novo na polêmica, meu Deus. Se a gente começar a trazer para os dias de hoje, a gente não vai ver dificilmente um, aspas, profeta dizer: olha, vocês estão errados, arrependa-se, né? Arrependa-se. O caminho correto é o arrependimento. Volte-se para Deus. E assim, ele que os ama poderá resgatar vocês daquilo que vocês estão vivendo. Não, a profecia de hoje é: Deus vai fazer, Deus vai te dar, né? Deus vai Deus vai entrar com providência, Deus vai fazer. Como assim? O povo é amaciado pela mensagem. E eu pergunto a vocês: olha a mensagem de Oséias, leiam o livro de Oséias. Se vocês encontrar uma vez que ele vai amaciar o povo, não tem, tá? Então é uma profecia muito distante daquilo que nós vemos nos dias de hoje. É, Joel, né? E aí a gente vai ver uma das principais afirmações, quando fala qual é o nome, né? O significado do nome é que Jeová é Deus. Ele faz uma afirmação. O nome Joel significa Jeová é Deus, o único Deus. E além de outra série de coisas que acontecem, o principal tema de Joel é julgamento, tá? É Deus julgando o seu povo. E fala assim: a mensagem, primeiro, alguns princípios do governo de Deus. Ele governa com paciência, usando as forças da natureza e pela graça para que possamos ser abençoados. Dois, sobre o nosso lugar no seu governo. Devemos reconhecer o nosso lugar e proclamar a plenitude do Espírito e levar os homens a clamarem a Deus, tá? Quando Joel vem a profetizar, a mensagem principal, a essência daquilo que Joel vem dizer, é relembrar o povo de quem os governa de fato, tá? Então perceba aqui que é a profecia de Joel específica, quando ele vem trazer, além do julgamento, mas o principal dele é o quê? É lembrar que Deus julga o seu povo, mas sobretudo que Deus, ele é o governo, Deus é quem rege o povo. E por ele reger o povo, por ele ter o controle de tudo, aquele povo infiel que outrora Oséias profetizou, que Oséias falou, esse povo infiel terá um encontro, digamos assim, com o próprio Deus, e de fato tiveram, tá? Mas, sobretudo, ele vai dizer também que Deus governa com paciência, né? Deus governa com amor, com zelo para com o seu povo, mas, sobretudo, também com justiça, tá? Então, aquilo que Oséias vem dizer, perdão, que Joel vai dizer, é chamar o povo, a atenção do povo para com Deus, que o povo voltasse e compreendesse de fato que é Deus quem governa, que é Deus quem rege o povo, né? Mas, sobretudo, que ele julgará o povo pelos seus atos pecaminosos. E o que a Bíblia relata e que por muitos estudos a gente vai perceber é que, mesmo com a ação dos profetas, vemos pouco arrependimento.
né? Vemos poucas pessoas voltando de fato para Deus, agora abrindo uma brecha e voltando para os profetas maiores. Um exemplo claro é do próprio Jeremias, né? A gente vai ver que ele prega, que ele profetiza, que ele fala, que ele anuncia por muito tempo e o povo não se arrepende. Tá? Então, só por causa disso, nós já começamos a ver agora o tamanho, digamos assim, do afastamento do povo para com Deus. Tá? Então, nós já começamos a entender de fato que as coisas eram coisas complicadas, ou seja, a situação era muito tensa naquele período, né? O povo muito distante de Deus, né? E aí nós vemos Joel proclamando, anunciando ou falando, né, do amor de Deus, falando, né, uns princípios de governança de Deus, mas sobretudo também dizendo que o povo tem que se achegar a Ele, tem que se voltar a Ele, porque o julgamento certamente virá. Então perceba aí que nós já falamos de forma bem sucinta, bem superficial sobre dois profetas específicos, e a principal mensagem desses profetas é o apontamento do erro do povo, tá? E, sobretudo, a acusação de Deus contra o povo e o julgamento de Deus sobre o povo. Então, perceba aí que em nenhum momento tem profecias de restauração, de restituição para um povo que anda em pecado, né? Então, o que nós precisamos compreender, e agora nós podemos fazer uma aplicação com base na Bíblia, nós podemos afirmar claramente que não tem profecias de bênção para ninguém que esteja vivendo em pecado, né? O que nós percebemos pela Bíblia é que todas as promessas, todas as profecias de Deus de restauração, de restituição, ela cobra uma contrapartida. E que contrapartida é essa? É arrependimento, é retorno do povo para com Deus. E aí nós vemos hoje muitas vezes aí hoje em dia profetas anunciando que Deus vai fazer, que Deus vai instituir, que Deus vai dar, que Deus vai fazer para um povo corrompido, para pessoas que vivem para a prática de pecado. A gente não pode julgar o íntimo da pessoa, mas por vezes é escancarado isso aí, né? E profetas, entre aspas, acusando, dizendo, profetizando que Deus vai fazer, que Deus vai agir. Enquanto que nos livros dos profetas, nós vemos o quê? É Deus acusando o povo e, sobretudo, dando também um alívio para esse povo. Olha, Deus restitui, Deus restaura, Deus salva, Deus livra, inclusive, desse julgamento já predito. Porém, é necessário que haja arrependimento genuíno e verdadeiro. Deus sempre cobra do seu povo santificação. Não era, não foi diferente lá no tempo do Antigo Testamento e eu creio que também não é diferente nos dias de hoje. Tá? Isso é interessante de se observar. Amós, né? Qual é a mensagem que Amós vai trazer? Primeiro, Jeová não é Deus somente de Israel e Judá, mas de todas as nações. Então, perceba que uma das primeiras pontos, uma das primeiras mensagens que Amós vai trazer certa forma, um anúncio ou uma profecia de que Deus não é Deus somente de Israel e de Judá, mas que ele é um Deus de todas as nações. O 2 aí, ele dirige a todos os mesmos princípios de verdade. E o que que ele afirma? Sendo Deus, Deus de todos, não somente de Israel e de Judá, tudo aquilo que ele diz, ou tudo aquilo que ele pede, ou todos os princípios de verdade que Deus rege para com o seu povo, não é somente para Israel e para Judá, mas para com todo o povo de Deus, né? Ele conhece as relações internacionais e as obrigações decorrentes delas, né? As nações que vivem sob uma luz maior têm a maior responsabilidade. Os pecados nacionais podem permanecer sem punição por um período de tempo, mas o arrependimento é o único meio para escapar da condenação causada por eles, né? E o povo escolhido deve ser justo ou então sofrerá. O que é que nós vemos aqui? De certa forma, Amós vem anunciar que Deus é o Deus de todos, é um Deus conhecedor não somente do nosso arraial, mas do mundo como um todo, tá? E esse Deus conhecedor, ele usa a mesma regra para com todos, né? A mensagem, os mandamentos de Deus é um mandamento não somente para Israel, não somente para Judá, mas para com todo mundo, tá? E sendo assim, ele vai dizer que ainda, né, que mais adiante, né, os pecados nacionais podem permanecer sem punição por um período de tempo,
né, nós podemos fazer uma aplicação tremenda em relação a isso, né? Certamente a punição para os pecados virão, né? Mas o arrependimento, e ele afirma ainda, né? O arrependimento é o único meio para escapar da condenação causada por eles. Perceba mais uma vez. Agora Amós vai juntar-se a Joel, vai juntar-se a Oséias e vai também dizer, olha, a única forma de vocês escaparem do julgamento de Deus é arrependendo dos seus pecados. Então eles fazem coro, Amós faz coro também a Joel e a Oséias, dizendo que, olha, não tem como vir prosperidade, não tem como vir bênção, não tem como vir livramento se vocês estão continuando a pecar, né? Se não há um arrependimento genuíno. Tá? Então perceba que a mensagem de profecia de Oséias ela faz coro aos dois anteriores, né? É, é, há sim uma necessidade de arrependimento para que esse povo livre-se da ira vindoura de Deus. Tá? E no ponto 6 vai dizer ainda, né? O povo escolhido deve ser justo ou então sofrerá. E aqui a gente pode entender de diversas formas, mas um ponto que eu quero observar é o povo de Deus, ele fala que o povo escolhido, né? O povo de Deus deve ser justo, né? Deve agir com justiça, ou então sofrerá da mesma forma, né? O que que nós podemos compreender disso aqui? A exigência da parte de Deus por santificação. Deus exige que o povo dele seja um povo santo, separado, um povo justo, um povo que vive conforme os seus preceitos, conforme os seus ensinamentos, ou então também sofrerá as consequências do seu julgamento. Tá? Então, a gente começa a perceber que agora, e mais uma vez, compreender essa mensagem importante dos profetas é o quê? Não tem profecia de bênção, não tem profecia de livramento se o povo continua no pecado, se o povo continua contaminado, se o povo continua corrompido, se o povo continua a adulterar contra o próprio Deus. Tá? Então, Deus avisa: olha, acuso vocês, mostro o erro de vocês, julgo a vocês, tá? E digo a vocês: não escaparão do meu juízo se não houver um arrependimento genuíno, verdadeiro, puro, sincero, né? Então, nós estamos aqui vendo que Amós também faz cor aos outros dois profetas anteriores. Tá? Obadias, né? Servo do Senhor. Né? As lições sobre o pecado, ou acerca do pecado, Obadias diz, né? O seu elemento principal é o orgulho. Ele é manifesto, por um lado, numa baixeza animal e ímpia e demonstra uma falta de senso espiritual. E, por outro lado, uma provocação contra Deus, exibindo autoproteção e perguntando: quem me deitará por terra? O que que perdão, irmãos. O que que Obadias vem dizer de mensagem principal, né? Que acerca do pecado, ele vai dizer que o elemento principal do pecado é o orgulho, a altivez do homem, né? Ele é manifestado, por um lado, pela baixeza animal e ímpia e demonstra uma falta de senso espiritual, né? E ele vai dizer ainda que o pecado ele é uma provocação contra Deus, né? E quando o homem manifesta-se esse orgulho tremendo, esse orgulho que vai por consequência, levá-lo a cometer pecados, né? Ele está dizendo que isso aí é como se o homem tivesse uma altivez tão grande, num senso digamos assim, no nível de ser intocável tão grande que ele vai dizer, né, quem me deitará por terra, ou seja, quem poderá me vencer, né? Eu estou numa situação tão alta, né, que ninguém pode me deter. Ou seja, o orgulho é uma das principais causas que leva o homem ao pecado. E ele vai trazer isso, Obadias vai trazer isso para o povo, vai trazer essa lição para o povo, né? Sua principal manifestação é a violência, né, e é vista na oposição dos edomitas contra Jacó, que ele vai citar lá no seu livro, na sua exaltação e na sua ajuda para esmagar a Judá, né? Então, o que que ele vai continuar a dizer? Mostrando nesse exemplo dos edomitas, ele vai dizer que o orgulho que leva o homem ao pecado é algo também que ele é tão extremo que ele deixa de ser somente algo praticado para atender a necessidade do homem, mas passa a ser algo violento, ou seja, algo que vai ferir outro povo e algo que vai ferir outras pessoas, né? E de fato assim acontece. O seu elemento final é a retribuição. Nós colhemos aquilo que semeamos. Como tu fizestes, assim se fará contigo. Tá? Então,
por trás disso também traz uma mensagem de juízo, tá? E esse juízo ou julgamento é quando vai dizer assim, ó, lhe será retribuído tudo aquilo que você fez. Se você é um povo corrupto, um povo insano, um povo pecador, sobretudo, e esse pecado causado por o orgulho leva você a ser violento, maltratar, ferir outras pessoas, e ele vai dizer, né, ele vai trazer na sua mensagem, você vai colher aquilo que você planta, né? Como tu fizesses, assim será feito contigo. Então perceba aí que a mensagem de julgamento de Obadias é dizer para o povo que Deus vai medir o povo conforme aquilo que o povo está praticando, né? Então, além de uma mensagem de acusação, dizer que é um povo que está vivendo em pecado, né? E ele vai declarar que acerca desse pecado, que leva o povo ao pecado, naquele caso específico, era o orgulho que o povo estava, o orgulho que alimentava o povo, né, levando ele a uma baixeza a nível de animal, né, ele vai dizer que ainda não é uma baixeza animal e ímpia, ou seja, o povo vivia de uma forma tão corrompida, de uma forma tão adversa, que as ações desse povo não condiziam nem com a ação de ser humano, né? E ele vai dizer, olha, tudo isso levou vocês a serem violentos, extremos, ofensivos, pecadores, insanos, né? E por fim ele vai dizer, olha, a profecia que vem para aquele povo é uma profecia muito forte, né? E aí agora para quem ouve começa a refletir, né? Aquilo que vocês estão fazendo será feito com vocês, né? E a famosa lei da semeadura, né? Aquilo que você está plantando você vai colher. Então essa era a mensagem que Obadias trazia para aquele povo, né? E a lição de esperança para Israel, né? Edom e Esaú será destruído, mas Jacó será restaurado e levado à perfeição. Mas percebam vocês quando ele traz essa lição de esperança a Israel, dizendo que o mal, que o ímpio que está lá será destruído, mas que Jacó, o escolhido de Deus, será restaurado e levado à perfeição. Percebam vocês também que há um preço, e o preço, mais uma vez, é o quê? Arrependimento, né? É o povo voltar para Deus, deixar mais uma vez aquelas práticas pecaminosas, as práticas de erros que haviam sido cometidas, que vinham, perdão, sendo cometidas ou praticadas, deixar de lado isso, limpar-se, purificar-se e voltar para com Deus. Voltando-se para com Deus, há uma restauração da parte de Deus para com seu povo, né? Então isso é interessante. Percebam vocês que, mais uma vez, é mais um profeta que profetiza, que declara, né, de certa forma, aquilo que Deus diz a ele, dizendo a necessidade de um arrependimento para o povo. O povo que outrora era conhecido como povo de Deus está completamente corrompido, completamente distinto, aquém daquilo que Deus deseja. E o principal que é necessário é arrependimento, é voltar-se aos princípios, é voltar-se para Deus. Voltando-se para Deus, há uma esperança, né? Então perceba aí que Obadias ele vai trazer também essa mensagem de esperança da parte de Deus, tá? E aí, meus irmãos, no meio, a gente pode dizer, a gente começa a se indagar. Não, mas quando eu vejo os livros dos profetas maiores e menores, eu só vejo condenação. Eu só vejo um Deus, abre aspas, perverso, né? Um Deus vingativo, né? E a gente começa agora a perder o foco daquele Deus de amor. Mas a gente pode perceber que há, sim, uma mensagem de esperança também para com o povo, né? Mas essa mensagem de esperança ela é vinda quando acompanhada de um convite, né? E eu reforço mais uma vez, que convite é esse? O convite ao arrependimento, o convite ao conserto, né? O convite para um povo deixar, nesse caso específico aqui, o orgulho de lado, e esse orgulho que está levando à altivez, e essa altivez ao pecado, né? Então, deixa esse orgulho, para de pensar em si próprio, para de pensar que vocês é o centro, que vocês são indestrutível, né? E vai dizer ainda quem me deitará por terra, ou quem será capaz de me vencer, porque eu tenho poder suficiente para isso. Mas não se esqueça, Deus está no controle, né? Deus conhece todos vocês, como foi a mensagem anterior lá em Amós, ele é um Deus não somente da nação, mas é um Deus de todo mundo. Então, é um Deus que tem o controle de todas as coisas, tá? Mas, mais uma vez, reforçamos, há uma acusação, né? O povo está pecando, o povo está vivendo em pecado, há um julgamento, né? E esse julgamento é de uma destruição iminente. Porém, há também uma mensagem de esperança no livro de Obadias, né? É, ele manifesta
essa esperança de um Deus que cuidará dos seus. Mas é necessário que esse seu arrependa-se também, esteja voltado para com Deus, tá? E aí eu reforço mais uma vez, ele também é um que faz coro aos anteriores, né? A profecia de bênção e de vitória é necessário uma correção do povo, é necessário um arrependimento genuíno do povo, tá? Jonas, só um momento, meus irmãos, tá? Peraí. Pronto, meus irmãos, perdão. Tô conseguindo me ouvir aí, né? Pronto, continuamos. Jonas, né? Esse é o personagem Jonas em si, ele é bastante conhecido por causa da sua história, que por vezes é muito contada, né? É o homem que saiu dentro do peixe. Agora vejamos qual é a mensagem do livro de Jonas, né? Por vezes nós ficamos muito presos, né? Àquele que ficou por dias dentro do grande peixe, né? E aí a gente resume isso aí. Houve um milagre na vida de Jonas, ele sobreviveu dentro do grande peixe. Mas vamos esquecer isso, vamos ver de fato a mensagem que o livro traz, tá? Vejamos. É sobre o cuidado de Deus, é sobre o amor de Deus e o seu cuidado para com as nações pagãs, tá? Acho que a primeira essência que esse livro traz para a gente, a primeira mensagem muito forte, impactante, é que Deus tinha por Nínive um amor muito grande. E quem era Nínive? Né? Uma nação pagã, né? Um povo que por vezes nem conhecia o próprio Deus, né? Mas mesmo assim Deus tem um amor muito grande por aquele povo. E aí, agora a gente já fugindo um pouquinho aqui, mas trazendo uma aplicação. Por vezes nós temos vontade de profetizar para quem é bonzinho, né? Às vezes a gente temos vontade de levar uma profecia. A gente entenda, eu estou dizendo do cristianismo ou do meio evangélico. Pegar. Travou? Oi, Ou achei que Travou. Agora, agora voltou. estão me ouvindo, pessoal? Travou aí, professor. agora sim, mas tinha travado. Pronto, é que a minha internet aqui ela é devagarzinho, tá bom? Só um instante, peraí. Vou tentar ver se eu consigo melhorar. Só um instante, meus irmãos, que eu estou tentando rever a conexão. Só um momentinho, viu? Peraí. Gente, só uma ajuda aqui enquanto o Wagner tá resolvendo lá. É porque minha conexão também tinha caído. Depois de Obadia, já foi direto para Jonas ou teve outro profeta antes? Foi direto para Jonas. Tá, obrigada. Por nada, querida. Pronto, meus irmãos, vamos tentar continuar aqui, tá? Se travar de novo, vocês me avisam. Parece que eu vi a pergunta e se eu pulei de profeta. Não, eu estou seguindo a ordem do e-book aqui, tá, pessoal? Não necessariamente a ordem de escrita lá. Não, Wagner, é porque minha conexão caiu, eu fiquei com medo de Ah, ter tá. perdido um profeta. Entendi, Kelly. É, mas eu vou tentar continuar aqui. Se travar aí, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Bom, vou tentar recapitular um pouquinho sobre aquilo que eu falei sobre Jonas, né? A principal essência do livro de Jonas aqui traga com a mensagem de que Deus, né, é um Deus de amor e que cuida das nações pagãs. Ou seja, Deus é um Deus que cuida de todo aquele, de todos os seres, né? Ele tem o cuidado e o controle sobre com todos aqueles. Uma essência, que é interessante aqui é que Deus aqui usa Jonas, né, ou destina a Jonas a pregar para um povo do qual Jonas não queria, né?
Jonas fugiu de Nínive, fugiu do chamado, fugiu daquilo que Deus faz, e aí ele é engolido, de certa forma, e volta por um peixe, e enviado de volta lá para Nínive, para que seja cumprido o propósito. Ou seja, Deus tinha a necessidade de que ele fosse ali anunciar para aquele povo. O que eu dizia é o seguinte: nos nossos dias, nós temos uma necessidade muito grande de falar para quem que nós gostamos, né? Eu quero pregar e anunciar. E esse nós aqui, eu quero só reforçar que não é necessariamente nós que estamos aqui nessa aula, mas é nós do meio evangélico como um todo, tá? Por vezes nós queremos profetizar, falar ou anunciar ou trazer algo tremendo para a igreja de Cristo, né? Para um irmão. Eu tenho a necessidade de levar algo bom para um irmão que eu amo, né? Mas o que nós vemos aqui é que a profecia, por vezes, não é necessariamente para quem nós queremos levar, mas para quem Deus quer falar, né? Então, Deus também falou com o ímpio ali, com a nação pagã, né? Com o povo que nem conhecia a Deus, por muitas vezes, né? A grande maioria nem conhecia o próprio Deus, mas Deus tinha uma mensagem para aquele povo, né? Isso pode ser visto no tratamento de Deus com Nínive, né? A sua atitude diante dela foi de piedade, tá? E seus esforços em favor dela sinceros, né? Ele lhe enviou uma mensagem e cancelou o castigo porque quando ela se arrependeu. Preste atenção mais uma vez aqui. Há um julgamento predestinado para aquele povo, predefinido para aquele povo. Há um profeta que vai acusar os erros e o pecado daquele povo. E há também uma ação de misericórdia de Deus para com aquele povo. Mas por que houve isso? Porque o povo se arrependeu, né? É necessário arrependimento. Sem arrependimento não tem como acontecer profecias de bênção, não tem como haver livramentos, não tem como vir bênção de Deus sobre um povo que continua pecador e continua corrupto, digamos assim, né? Isso mostra o amor de Deus pela cidade pecadora e é especialmente um empreendimento de missões estrangeiras, né? Isso aqui não vou nem entrar nesses méritos agora. Acerca de Deus e seus servos, né? Deus comissiona e envia os mensageiros. Pacientemente, ele persiste até que eles vão. Não podemos escapar de Deus. Isso aqui é uma mensagem que o livro vai trazer, e de fato assim é. Quando Deus quer falar com alguém, algo específico, não se preocupe, a mensagem vai chegar. Agora vai vir com talvez uma aplicação clara para aqueles que gostam de andar correndo atrás de profecias ou de pessoas que eu ia falar tem um termo pesado, mas pessoas que gostam de fazer essas profecias, né? A profecia específica de Deus não é preciso você correr atrás dela, ela vem até você. E a grande profecia de Deus para com o povo já está revelada na Bíblia Sagrada, né? Eu penso dessa forma. Então, aonde você estiver, se tiver algo específico de Deus para você, vai chegar. Assim como foi em Nínive também. Acerca do nosso fracasso no dever, por muitas vezes nós falhamos devido à nossa ignorância sobre Deus e à nossa má compreensão dele. De fato, assim é, tá? Também falhamos por causa da nossa falta de amor aos estrangeiros, assim como Jonas odiava a Nínive. Podemos vencer obedecendo a Deus, o que resultará em amor pelos homens. O que isso aqui quer dizer para nós? Nós devemos anunciar a palavra de Deus para todos os que existem, os que vivem, né? Deus quer falar com todos, né? É aquilo que eu falei. Por vezes nós queremos fazer nosso chamado, atender o nosso chamado de profetizar, de falar. E esse profetizar aqui não é entregar revelações, não, tá? Esse profetizar aqui é profetizar a palavra de Deus, é pregar, é ensinar a palavra de Deus. Mas por vezes eu quero fazer isso, mas eu quero fazer num ambiente que me é conveniente. Onde? Dia de domingo no púlpito da igreja. Por vezes eu quero fazer isso. É conveniente, é agradável, é gostoso. Ali, provavelmente, a grande maioria já conhece Bíblia, já conhece a palavra de Deus, já vão dar glória a Deus, aleluia. Isso é bom, isso enche o ego, isso massageia o ego. Mas falta muitas pessoas que deveriam ir ensinar ou falar da palavra de Deus em diversos lugares, né? Jonas traz essa mensagem de forma intrínseca no livro, tá? Ou melhor, de forma bem clara no livro, né? Deus quer falar com todos, Deus tem uma mensagem especial para com todos os povos. Então é necessário que nós façamos a pregação, falar do amor de Deus e anunciar a palavra de Deus em todos os lugares. Houve uma resistência da parte de Jonas, mas depois houve uma compreensão do seu chamado da parte de Deus, né? Deus o chama e é necessário que ele faça
cumprir esse chamado, né? E aí Jonas vai pregar em Nínive, né? É, sobre o verdadeiro arrependimento e o amor de Deus, Jonas, os marinheiros e a cidade de Nínive são exemplos de que nada, exceto o legítimo temor e arrependimento, pode trazer o livramento da parte de Jeová. E aí agora a gente, mais uma vez, no livro de Jonas também, tem um foco muito grande em arrependimento, né? Em convite de um povo que está obstinado, errado, né? Perceba ali, os marinheiros lançam sorte para poder tentar ver quem era o que estava errado naquela história toda, né? E por corrigirem o erro deles, né, de levar alguém que não era para ir, eles acabam sendo livres, eles são livres, digamos assim, da condenação que estava por vir. Jonas, que tentou fugir de Deus, quase foi morto, foi engolido por um peixe, levado de novo a Nínive. Ele compreendeu que ele precisou arrepender. Ele arrependeu do seu não atendimento ao chamado e volta a anunciar em Nínive. Então, a ele é lhe dado um livramento porque arrependeu-se do seu desvio. Tá? E ao povo de Nínive, né? Que é o maior livramento que nós podemos ver aqui, que é destinado a uma uma nação pagã, corrupta, provavelmente, né, é obstinada, obcecada, desviada, né, e condenada, digamos assim, mas nesse povo, ou esse povo se arrepende, e esse arrependimento livra o povo da condenação. Mais uma vez eu reforço. Jonas também fazendo coro a todos os outros que nós já falamos aqui, de que para as bênçãos de Deus serem alcançadas, ou que as bênçãos de Deus venham a alcançar um povo, é necessário um processo de santificação, um processo de correção, um processo de arrependimento genuíno. Tá? Perceba isso mais uma vez, meus irmãos. Tá? Isso é muito sério e muito forte. 5. Sobre a função do pregador e profeta. O seu dever é apenas pregar a mensagem que Deus lhe deu, pregá-la onde Deus lhe diz, sem medo da morte, sem medo de interesses pessoais, não, perdão, sem medo não, sem interesses pessoais, não se preocupando com os resultados, deve deixá-los para Deus. Isso aqui é claro que isso aqui é uma mensagem que a gente, se for tirar dentro do livro, eu acho que a gente vai tirar, que é o quê, né? A função do pregador profeta, tá? E aqui entenda profeta, mais uma vez, não como alguém que traz uma revelação específica, mas profeta que profetiza a palavra de Deus, um pregador propriamente, tá? O dever é apenas de pregar a mensagem. E o que nós vemos hoje, e eu vou dizer hoje, é claro, porque a gente não consegue enxergar isso muito claramente nos profetas ou nos grandes teólogos, estudiosos, dos princípios da igreja, mas mais nos dias de hoje mesmo, tá? Tem muito pregador que quer estar acima da mensagem, né? Tem muito pregador querendo complementar a mensagem com o seu próprio entendimento. Tem gente que tem necessidade de profetizar, gente. Isso aí é muito triste. Tem gente que não consegue finalizar uma mensagem, finalizar um falar de Deus sem que entregue algo que vem da parte dele. Tá? E aí, o que ele está dizendo aqui? Olha, a função do profeta, pregador, o seu dever é apenas pregar a mensagem que Deus lhe deu. Tá? Pregá-la onde Deus lhe diz, sem medo de morte ou sem interesses pessoais, ou seja, a mensagem precisa ser genuína. O pregar da palavra precisa ser pregar a palavra. Isso é fundamental, isso é essencial. Nos profetas menores, nós vemos isso de forma muito clara, assim como em todos os outros livros da Bíblia, mas aqui de uma forma bem clara. Tá? E aí a pergunta que eu me faço por muitas vezes e compartilho com vocês é: por que que o povo tem essa necessidade muito grande de se aparecer além da palavra? O que é interessante aqui é que, por vezes, muitas pessoas, né, muitos pregadores que nós vemos hoje em dia aí, traz de si mesmo e não da mensagem. Né? E aqui, quando fala assim, ó, o dever é apenas pregar a mensagem que Deus lhe deu. Prestem atenção nisso. Tá? Eu quero só te fazer essa diferenciação aqui. A mensagem que Deus lhe deu, gente, não é quando a pessoa fica de olho fechado esperando que Deus venha trazer tudo à sua mente. Não, não é isso. A mensagem que Deus lhe dá, por muitas vezes, ou quase sempre, é quando você pega a palavra dele, que é a Bíblia Sagrada, lê, compreende a essência, compreende o contexto, entende a mensagem e faz uma aplicação conforme na mensagem que foi lida. Isso é a palavra que Deus dá.
tá? Não é nenhuma revelação especial ou específica, não. É necessário que compreendamos isso. Quando Jonas vai lá falar para Nínive, ele fala aquilo que Deus manda, né? Jonas não vai lá passar a mão na cabeça de ninguém. Jonas não vai lá dizer para aquele povo algo que ele estava achando, que ele estava sentindo, não. Jonas vai lá dizer a palavra de Deus. O que Jonas fala ali é o que Deus fala com ele. E ponto, tá? Então é interessante a gente fazer essa diferenciação e compreender isso, tá? Ponto 6. Sobre a afirmação dos judeus de que Deus se preocupa somente com eles, é demonstrado que isso é falso através do desejo de Deus de enviar um profeta a Nínive, né? Foi o envio de Jonas a Nínive, né? Pela sua punição contra Jonas, devido à sua indisposição para ir, e pelo seu perdão dado a Nínive quando houve arrependimento, tá? Então, o livro de Jonas ele tem uma série de mensagens, uma série de, digamos assim, de mensagens de fato, né? Muito forte. Primeiro, que Deus cuida de todos, né? Deus tem um amor especial por todos os seres vivos. Ah, mas aquele ali não tem jeito, né? Aquele dali, ele não sabe nem quem é Deus. Pronto, é esse aí que precisa conhecer a Deus, né? Então, Deus também ama esse povo, tá? Há também agora uma mensagem muito forte quanto ao envio do homem ou do profeta da parte de Deus para profetizar ou para falar aquilo que Deus de fato fala ao seu coração. Há uma necessidade muito grande de compreensão da palavra, ou seja, compreensão da mensagem de Deus, para poder anunciar aquilo que Deus fala e somente aquilo que Deus fala. Tá? Então, eu acho que isso aí é um dos grandes desafios aqui. Não estou querendo influenciar na pesquisa de vocês, não. Porém, eu penso que há uma das grandes influências ou algo fortíssimo hoje em dia é que tá difícil encontrar profeta que prega somente aquilo que Deus manda falar, né? E mais difícil ainda encontrar profeta que prega aquilo que Deus de fato mandou pregar, né? Então isso é interessante de se observar e o livro de Jonas mostra isso, né? E mais uma vez ele faz cor aos outros profetas que nós já lemos anteriormente. Deus profetiza condenando o povo, julgando o povo, apontando para o povo de um erro que o povo comete, né? E para esse povo errado, pecador, há um julgamento. Porém, há um livramento para com esse povo também. Mas esse livramento, ele só vem acompanhado de um arrependimento genuíno, de um arrependimento verdadeiro. Arrependimento dos marinheiros em ter levado um homem que não deveria ter levado. Um arrependimento do próprio Jonas, que foi chamado a fazer algo, mas não faz, e agora ele é punido por isso, mas se arrepende, vai lá e faz. E o arrependimento maior de todos eles é o quê? O arrependimento de uma nação, o arrependimento de um povo que estava condenado pelos seus próprios, condenado por Deus pelos seus próprios atos, e esse povo ele é, de certa forma, restaurado, ele é livrado pelo próprio Deus, que é um Deus de misericórdia, e por ser um Deus de misericórdia, perdoa um povo que se arrepende. Mais uma vez, é, a profecia de prosperidade aqui, a profecia de bênção aqui, só é acompanhada de um arrependimento genuíno, tá? Percebam isso. Vejamos. Miqueias. A mensagem acerca da falsa autoridade, né, está relacionado com três classes. Primeiro, os governantes civis que julgam esperando recompensa, são maus, amam a maldade e odeiam o bem. Tá? Segundo, os líderes espirituais que ensinam esperando pagamento, né, afirmam serem de Deus e são corrompidos por maus motivos. Isso aqui eu vou falar mais sobre isso, mas é autoexplicativo, né? Os líderes morais que adivinham por dinheiro, cuja influência leva o povo ao erro e que fazem a guerra enquanto clamam por paz, né? É, essa falsa autoridade aqui, quando Miqueias vem profetizar, o que está acontecendo naquele momento específico é o quê? É um aumento muito grande, digamos assim, ou seja, há naquele ambiente ali todo um índice muito alto de governantes corruptos, tá? De pessoas que governam
por seu próprio interesse, por vezes por interesses de outrem que podem pagar por aquilo, líderes espirituais, né, corrompidos, né, que ensinam somente porque recebem e quando recebem, tá? E há também pessoas que moralmente deturpada, que vai trazer, que vai dizer que adivinhas, né, ou influência para um povo que conduz o povo ao erro em troca de barganha, né, ou de benefício próprio. Então perceba aqui, meus irmãos, que a situação da qual Miqueias vai profetizar, ou Miqueias vai falar, é um povo que está agindo, de certa forma, digamos assim, em um ambiente de completamente corrompido de governo, né, de líderes de uma forma geral. Só um momento, meus irmãos, espera aí. É, Só um momentinho, meus irmãos, que eu vou precisar sair. Só um minutinho, dá só para corrigir um negócio aqui. Só um instante. Pronto, meus irmãos, perdão, eu já estamos de volta já, tá? Bom, então a principal acusação que Miqueias vai fazer em relação a esses, digamos assim, esses governos, essas autoridades que, de certa forma, estão a fazer aquilo que vem a atender à sua própria necessidade. Então, o que que às vezes em profetizar? Em profetizar em cima desse povo específico, né? E ponto 2 vai dizer aqui, sobre a verdadeira autoridade, né? Ele virá de um passado eterno, né? E a sua administração será eterna e alimentará ou satisfará o povo de Deus, né? O seu ato final resultará na destruição dos falsos métodos e trará a paz. Miqueias vem acusar esse povo, perceba mais uma vez a profecia aqui vem para acusar, vem dizer o que está errado, né? Aponta para um povo que está vivendo sobre uma governança civil que julga conforme o seu próprio entendimento, ou principalmente conforme recebe, né, em torno daquilo, de líderes, tanto espirituais como líderes governamentais que são corrompidos, né? E essa corrupção da qual eles são submetidos leva a castigar um povo conforme seus atos, tá? E o que é que vem apontar depois, né? Miqueias vai apontar agora para alguém que tem a autoridade eterna, ele vai dizer, né, alguém que tem uma autoridade, e essa autoridade ela é eterna, ela não passa, ela não cessa, ela não acaba, e esse, de fato, virá para alimentar ou administrar o seu povo, de forma que irá satisfazer o povo de Deus, né? Então perceba que aqui também a mensagem de Miqueias é mais sobre um governo digamos assim, corrupto, né, que vem castigando essa nação, e a mensagem é direcionada mais a esse tipo de gente, a esse tipo de líder que deturpa em seu próprio, ou melhor, ao seu próprio prazer, ao seu próprio bem, né? E ele vai dizer ainda afirmar que há acima desse povo e acima desses governantes um Deus justo que tem visto, né? Que tem visto tudo aquilo. E o que Deus fará é um julgamento sobre esse povo também. Ele vai dizer que o seu ato final resultará na destruição desses falsos métodos, ou falsos governantes, ou governantes corrompidos, e trará a paz, né? E essa paz aqui, de fato, virá somente quando Deus aplicar a sua justiça sobre esse povo errado e pecaminoso, ou corrompido, digamos assim, né? Naum, né, que tem como significado consolação, e a mensagem é o quê? Acerca dos pecados dos homens que são punidos, conforme é indicado. Há orgulho, o qual é pecado diante de Deus, crueldade, a qual é um pecado diretamente contra o homem,
e impenitência, né, que é a resistência determinada e que deve ser castigada. E há também acerca do amor de Deus, que é demonstrado na defesa de seu povo e que nos ensina que o seu amor é segurança para uma alma que confia. A sua ira nunca poderá ser entendida, exceto à luz do seu amor. É, específico aqui, Naum vai trazer o quê? Acerca dos pecados dos homens que são punidos. A mensagem aqui é que não tem pecado que ficará impune. Tá? Essa é a principal mensagem, que Naum vai trazer. Ou seja, todo tipo de pecado, e aqui ele vai indicar, né, o orgulho, né, que é o pecado diante de Deus, a crueldade do homem, que é um pecado contra o homem, o orgulho é um pecado contra Deus, a crueldade é um pecado diretamente contra o homem, né, a impetinência, né, que é a resistência determinada, que deve ser castigada também, um povo que não tem temor mais, e está dizendo assim que esse povo, que esse tipo de pecado, né, acerca de né, dos pecados do homem, ele não ficará impune, né? O que Naum vai dizer principalmente é o quê? O erro não ficará permanente, né? Aquele que está pecando, aquele que está errado, ele será punido. E acerca do amor de Deus, né? Ele é demonstrado na defesa de seu povo e que nos ensina que o amor é a segurança para um mal que confia, tá? Uma alma que confia, aquele que de fato permanece confiante em Deus, ele será, de certa forma, valido, né? Ou validado pelo próprio Deus, né? E a ira de Deus, a sua ira, poderá ser entendida, exceto à luz do seu amor, né? Aqui isso é interessante, falar assim, quando a ira de Deus ela nunca poderá ser entendida, exceto à luz do amor, talvez a gente pode agora estender isso para toda a eternidade. Aquilo que Naum vem dizer aí, e vai profetizar para aquele povo específico, dizendo para o povo: olha, não ficará pecado impune, não ficará pecador que não seja julgado e condenado pelos seus pecados. Ele vai dizer também que Deus aplica a sua ira, e essa ira de Deus ela não poderá ser entendida, a não ser que ela seja comparada à luz do seu amor. E esse ato específico aqui acontecido em Naum, ele pode ser levado ou estendido para uma compreensão também no julgamento final para toda a eternidade. Tá? E aí alguns estudiosos vão apontar, né, que o povo vai dizer assim, lá no inferno é o lugar onde vai estar, né, aqueles que serão condenados a ele, vai estar sem a presença de Deus, né? Estará diante de um ambiente onde Deus não mais habita. E vai ter alguns que vai dizer assim, não, lá no inferno ele estará também diante da presença de Deus e de um dos atributos mais fortes de Deus, que é o quê? Que é a ira de Deus. Então viverão eternamente diante da presença do atributo de ira do próprio Deus. Tá? Então aqui nós já começamos a entender que aquilo que foi profetizado lá em Naum se estenderá para toda a eternidade, né? A sua ira nunca poderá ser entendida, exceto à luz do seu amor. Então existe a ira de Deus, porque também há o amor de Deus, né? Para aqui, quando o amor de Deus é aplicado, quando o amor de Deus ele é direcionado a alguém ou a algo, né, digamos assim, aquilo que está em oposição ou contrário a essa direção do amor de Deus encontrará a ira do próprio Deus. Ou seja, dois caminhos: é o amor de Deus e a ira de Deus. Então, Naum já começou a profetizar aquilo para aquele povo, né? Mas dizendo sempre que os pecados são conhecidos por Deus, o pecado de vocês é conhecido por Deus. E é necessário que vocês saiam da prática de pecado, arrependam-se deles e venham para a luz do amor de Deus. Tá? Então, o que Naum também profetiza, o que Naum também vai dizer, também vai falar com aquele povo, é que o povo precisa arrepender-se dos seus erros. Tá? Abacuque, né, que vai trazer o homem que faz as orações, é muito conhecida as queixas de Abacuque, né? É muito interessante. Perdão, irmãos. Mensagem. Três lições são importantes. Primeiro, Deus agirá justamente no seu governo das nações. Essa primeira lição que Abacuque vai trazer, talvez seja aquilo que por muitas vezes nós não compreendemos, tá, irmãos? E aí eu estou dizendo nós agora é nós mesmos, tá? Nós aqui dessa aula. Eu digo nós porque isso muitas vezes acontece comigo, né? É, 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 Deus age justamente no governo das nações de uma forma geral.
E por vezes nós queremos que Deus modifique alguma coisa. Não sei se vocês já passaram por esse entendimento, eu vou tentar ser mais claro. Às vezes acontece um ato de certa forma, injustiça ou de impunidade em determinadas situações, e nós queremos agora agir com o nosso senso de justiça, né? É o famoso cai a fogo do céu e queima tudo aquilo dali. Esse é o nosso senso de justiça. Mas o que nós precisamos compreender é que Deus, ele é justo de verdade, né? Deus é justo de verdade. E Abacuque ensina isso. Deus agirá justamente no seu governo das nações. Ou seja, a justiça de Deus não é conforme o nosso entendimento, mas conforme aquilo que Deus compreende sobre justiça. Nós precisamos entender isso. Mas o que é essencial, sobretudo, é que não ficaremos sem a justiça de Deus. Ninguém ficará sem a justiça de Deus. O que Abacuque vem dizer é que Deus agirá, e esse agirá aqui é do verbo de ir agir constantemente e eternamente com a sua justiça no seu governo das nações. Todos, simplesmente todos, de todos os tempos, de todos os povos, de todos os lugares, estarão sujeitos à justiça de Deus. Tá? Tanto em nosso bem, quanto também direto naqueles que continuem no erro, continuam no pecado. Tá? Dois, as nações pecadoras perecerão no final, né? Que os caldeus irão pecar e morrer. Aqui nesse caso específico do livro de Abacuque, né? Vai trazer essa questão dos caldeus que irão pecar e irão morrer, né? Mas o que é interessante é que as nações pecadoras perecerão no final. É aquela famosa frase, né? Ah, pode escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus ninguém escapa. E de fato assim é, né? Outros vai dizer que a justiça tarda, mas não falha. Ela nem tarda nem falha. No momento certo, ele será submetido a essa justiça de Deus. E essa lição que Abacuque vai dizer, vai trazer. A justiça de Deus, ela virá sobre todos os povos, sobre todas as nações, independente da época ou do tempo, né? Aqui ele aplica sobre os caldeus específico naquela época de contexto da escrita do livro, mas ela se estende com uma mensagem eterna e para todos nós, né? Deus agirá justamente com o seu governo ou em seu governo sobre todas as nações. E as nações pecadoras, elas perecerão no final. Ou seja, o pecado, em hipótese nenhuma, ele vai prevalecer. Tá? Então, a profecia em cima do pecado é condenação, independente do tempo, independente da nação, independente do local. Né? E o 3 aqui é o justo prevalecerá ou viverá pela fé. E assim é. Somos encorajados a confiar e esperar em Deus. Quem é a nossa justiça? Deus. Quem é que faz justiça em nós e para conosco? Deus. Né? Isso é que nós precisamos compreender. E essa mensagem que Abacuque vai trazer. Quando o Abacuque lá faz as suas lamentações ou suas queixas em relação a Deus, o que ele vai receber de volta é exatamente isso aí. Né? Ainda que falte tudo, ainda que naquele momento perca tudo, tá? Ele continua sendo Deus. Tá? Essa é a mensagem que Deus vai trazer para Abacuque e que Abacuque profetiza para o povo. Né? E ecoa para as nossas vidas nos dias de hoje também. Se as coisas não estiverem dando bem, Deus é Deus, continua sendo Deus, independente do que lhe falte, ou independente do que você tem. Que também entra diretamente ou de confronto direto com as profecias que vem hoje em dia. Ah, se você não está tendo, pode acreditar que Deus vai dar. Né? Se você está, não se preocupe que Deus vai entrar com providência. Não se desespera, não, que esse momento difícil agora, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E a mensagem de Deus que foi lá em Abacuque é: ainda que lhe falte, eu continuo sendo Deus. Tá? O que Deus está dizendo ali? Ó, se está te faltando, não necessariamente você precisa ter para compreender que eu sou Deus. Você também precisa compreender que eu sou Deus na escassez. Eu sou Deus nesse momento de dificuldade. Eu sou Deus em todo e qualquer momento. Tá? Então, era essa mensagem que Abacuque trouxe, né, em relação ao profetizar, ao ato profético em si. Tá? Sofonias, só um momento. Sofonias, né, que o nome significa o culto do Senhor. Né? Vejamos, mensagem, né? Todas as nações e também Judá prestarão conta pelos pecados. Aqui também faz cor aqui que nós vimos anteriormente aí, né? Não ficará pecado oculto, né? Não ficará pecado impune, tá? E não ficará pecado em evidência constante. Tá? 3 pontos interessantes. Né? Todas as nações
e aplica-se também a ajudar a nação de Deus, o povo de Deus, que prestarão conta pelos pecados. Né? Errou, pecou, prestará conta por isso. Não ficará pecado impune. Né? E não ficará pecado em evidência constantemente. Por quê? Porque chegará um momento que a justiça divina ceifará, digamos assim, todo esse pecado. Tá? Ponto 2. O julgamento de Deus tem o objetivo de punir o pecado e de purificar e curar a nação. Perceba aqui o que Sofonias está dizendo para aquele povo, em específico, que ecoa para todo sempre. Né? Ele vai dizer assim: o julgamento de Deus tem o objetivo de quê? De punir o pecado. O que eu estou dizendo para vocês aqui é que Deus percebeu o pecado de vocês, Deus sabe do pecado de vocês, Deus conhece o pecado de vocês e Deus exige de vocês que abandonem esse pecado, purifique-se desse pecado, né? E assim curará a nação. Tá? Mais uma vez, que eu percebo? Para que aquela nação, nesse caso específico de Sofonias, e ecoa para os nossos dias também, para que haja uma profecia de restauração, para que haja uma palavra de conserto e para que haja uma ação genuína de Deus, é necessário o quê? Um arrependimento, uma purificação, um afastamento do que é errado, um afastamento do pecado. É uma limpeza do homem para que o homem possa ser curado, sarado, de certa forma. Né? No passado, as profecias foram cumpridas, como no caso da destruição do Egito e da Síria. Né? Todas. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto. Até que deu aqui estabilidade na minha conexão, mas vamos Sim, continuar. professor. Pronto, obrigado. Vamos continuar. Que está dizendo que no passado todas as profecias foram cumpridas, como no caso da destruição do Egito e da Síria, conforme foi proclamado em Sofonias 4, né? Todas as nações se converterão, e apesar de todas virem a Jerusalém, os homens adorarão a Deus em todos os lugares. Aqui foi uma profecia que se cumpre lá, conforme ele vai anunciar, né? E apesar de todos os homens virem a Jerusalém, os homens adorarão a Deus em todos os lugares, ou seja, não somente em Jerusalém, mas em todos os lugares. E haverá um dia da restauração do Senhor, que o Senhor fará. Né? Será um ato sobrenatural, direto de Deus, e afetará o homem e tudo o que ele tiver contaminado. Né? No lugar do mal haverá o bem, o culto substituirá o egoísmo e etc. Então, o que Sofonias vai dizer? Haverá um momento específico onde tudo será restaurado. A profecia de Sofonias era que, de fato, Deus entraria em algum momento da história e purificaria tudo, consertaria tudo aquilo que estava errado, tudo aquilo que havia se quebrado ou que estava quebrado, digamos assim, né? Sofonias vai profetizar isso, vai dizer que Deus entrará com a providência direta naquela ação calamitosa que estava acontecendo ali. Deus entrará com a ação de restaurar onde há pecado, onde há erro, onde há atos errados, entrará agora na purificação de Deus para com aquele povo. E ele vai dizer ainda para que esse povo possa ser abençoado, para que esse povo possa alcançar, né, digamos assim, é necessário também que haja um arrependimento, uma purificação daquele povo. E ele vai dizer ainda que haverá um dia de restauração que o Senhor fará, né? Um ato sobrenatural direto de Deus e afetará o homem e tudo que ele tiver contaminado. Tá? E aí alguns já apontam que essa profecia é uma profecia messiânica que o próprio Sofonias vai dizer, né, que chegará o momento que todos os pecados dos homens serão purificados ou limpos pelo próprio Deus, e de fato assim foi. Né? No lugar do mal haverá o bem, né, e o culto substituirá o egoísmo, onde o homem é individual, tá, que ele está dizendo, onde o homem é individual e egoísta e vive para si próprio e em seu próprio benefício, chegará um tempo que isso será substituído por um culto. Né? Ou seja, haverá um momento onde deixará de ser egoísta, deixará de ser individualista, deixará de ser sozinho e passará a ser um homem que cultuará a Deus, que compreenderá que quem reina, quem vive para todo sempre é o próprio Deus e não ele. Tá? Isso a mensagem, digamos assim, final daquilo que o Sofonias vai trazer, né? Ageu, né, que também foi contemporâneo a Zacarias, vai dizer o seguinte: o falso contentamento
e os descontentamentos são perigosos, né? E aqui a Gil vai trazer uma mensagem bem, digamos assim, bem direta para o povo, dizendo assim que esse falso contentamento ou descontentamento são perigosos, ou seja, aqueles que não são gratos ou que fingem ser tá satisfeito, né, digamos assim, ou são satisfeitos por motivos errados, isso é perigoso, porque isso distancia o homem de Deus, isso afasta o homem de Deus, né? Ele vai dizer que os falsos temores e expectativas devem ser objetos de cautela. O que a Geu está dizendo de uma forma geral? Aquilo que não é genuíno pela palavra, que não é conforme a palavra, não tem como origem na palavra, é perigoso. Tudo aquilo que contenta o homem, que traz contentamento ao homem, mas é fora daquilo que Deus quer para o homem, ou seja, é diretamente contra aquilo que é orientado pelo próprio Deus, isso é perigoso, né? Não é seguro basear-se em conclusões na força comparativa de amigos e inimigos e de uma posição. A vida que deixa Deus fora repousa sobre uma base falsa. A mensagem principal de Ageu aqui, de uma forma geral, é dizer para o povo tudo aquilo que está à margem de Deus é perigoso, né? Foque em Deus, vivam com base naquilo que Deus ensina, o que Deus pede. Essa era a mensagem de Ageu, que não deixa de ser algo também apontando para um povo pecador, né? Para um povo que está baseado no seu próprio entendimento, né? Agora, nos seus próprios desejos, né? Então, a Ageu vai alertar o povo para isso. Olha, não estribem nos seus entendimentos. Não fiquem vocês achando que vocês são a razão. Não busquem contentamento onde não existe, né? Busquem em Deus. E não façam, não criem expectativas, não temam expectativas que não são as expectativas de Deus para vocês, tá? Então, a profecia principal de Ageu era isso, para que o povo alinhasse-se conforme a vontade de Deus, voltassem-se, deixassem de queixar ou deixassem de deixar Deus de fora e repousassem sobre a base que era Deus, né? O que é Deus, né? Zacarias, né? Lembrando do Senhor. A mensagem é, primeiro, né? Há um guardião secreto do povo de Deus, né? O sentinela, né? Essa mensagem principal, a profecia de que, de fato, há alguém que cuida do povo de Deus, o próprio Deus, né? E há uma provisão secreta para o povo de Deus, né? Das oliveiras, né? Que ele vai dizer lá mais adiante, né? E o sucesso é certo para que o povo de Deus, no seu conflito com seus inimigos. Tá? O que Zacarias vai dizer, né? Há alguém que zela pelo povo, tá? Então a profecia principal naquele momento específico lá era: tem alguém que cuida de vocês, tem um Deus zeloso que olha e que cuida de vocês. E há uma provisão desse Deus para com o povo dele, para o povo de Deus, né? E ele vai dizer que o sucesso é certo para o povo de Deus e o seu conflito com os inimigos. Aquele que a mensagem era: aquele que mantém-se firmado em Deus, aquele que está, de certa forma, convicto de que tem um Deus, um sentinela que cuida dele, que está firmado nesse Deus, né? É certo que o sucesso virá para eles, né? Ele vai dizer ainda, né, nos conflitos ou nos seus enfrentamentos contra seus inimigos, tranquilizem-se que Deus é com vocês, que Deus vai entrar com a providência, digamos assim. Profecia que já muda um pouquinho de foco, ele vai dizer assim: olha, tem uma pessoa, tem um Deus que zela de vocês, tem alguém, o sentinela que cuida de vocês não dorme, pode ficar tranquilo, né? Vai vir uma provisão para vocês. Aí então uma profecia mais voltada pelo ato de receber, digamos assim, tá? Mas prestem atenção. Tudo isso é para quem? Para o povo de Deus, né? E o povo de Deus aqui, assim como a Bíblia não contradiz e ela se complementa, o tempo todo vem dizendo que o povo de Deus é um povo santo, é um povo separado, é um povo aquém do pecado, é um povo que não se mistura com os atos pecaminosos, que não se mistura com os pecados, tá? Então perceba aí que mesmo nessa mensagem de profecia próspera, digamos assim, entre aspas, tá? De Zacarias, há também uma mensagem de um chamamento para uma santificação. Tá? Há um chamamento de Zacarias aqui para manter-se como povo de Deus. E povo de Deus é santo. Povo de Deus é separado. Povo de Deus é limpo, separado do pecado. Tá? E
Malaquias. Para finalizar, ele vai dizer que o significado do nome Malaquias é mensageiro do Senhor, e a mensagem é: Deus é o governante moral do mundo e vale a pena servi-lo. Nesse caso aí específico, quando Malaquias vai trazer essa mensagem, ele está dizendo que Deus é o Deus de tudo. Ele é o governante moral de todo mundo e vale a pena servi-lo. Por mais que esse servir aqui exija do povo uma série de abdicações, uma série de renúncias, né? É deixar aquela vida pecaminosa e errada de lado e seguir aquilo que lhe foi ensinado ou aquilo que foi mandado pelo próprio Deus, né? É um chamado específico à obediência, tá? É um chamado muito forte à obediência. O ponto 2 vai dizer: o amor de Deus não falha, é constante e corajoso. Mas há uma retribuição, né? Esse governante moral que lhe convida a viver em obediência a ele, apesar de que isso é difícil, de que isso requer renúncia, mas há uma, digamos assim, uma recompensa muito forte, que é o quê? O amor dele não falha, ele é constante e corajoso para com os seus, né? Acerca do amor humano, o amor do homem é falho, né? E Malaquias faz essa ênfase muito grande. Cuidado quando o homem de fato ama a si próprio, ama os seus próprios desejos, ama as suas próprias vontades, ama ou se estriba no seu próprio entendimento, conforme o provérbio vai dizer mais adiante, né? Cuidado que isso é falho, né? E a morte do amor faz com que falhemos, né? E não temos poder sem o amor. Que amor é esse? O amor de Deus, tá? Então, a profecia de Malaquias aqui, de fato, esse mensageiro do Senhor, é chamar a atenção do povo para que se vivesse e voltasse a viver debaixo da governança de Deus, tá? E mais uma vez eu reforço, nós podemos fazer uma analogia. Se é para viver debaixo da governança de Deus, Deus é um Deus santo e exige que os seus seguidores sejam santos também, tá? Então perceba aqui, meus irmãos, e aqui eu já finalizo esse compartilhamento, mas perceba vocês que a todo momento a profecia ou dos profetas menores, as lições principais deles eram o quê? É chamar a atenção do povo sempre para aquilo que Deus conhece, Deus sabe, Deus julga. Tá? Então a profecia naquele tempo ali era toda direcionada nesse sentido. Deus tinha uma mensagem específica para o povo. E essa mensagem ela passava desde da chamada do povo para não seguir as governanças corruptas, ou apontar esses governantes que estavam errados, a atenção do povo para não seguir falsos líderes religiosos, ou, por mais ainda, para que esse povo não fosse esses falsos líderes religiosos, né? Para que o povo se corrija diante da situação pecaminosa e calamitosa, né? Então, há um chamado para isso, né? Perceba que em todos os profetas menores aí há um alerta para com o povo, há um julgamento da parte de Deus para com esse povo, tá? Essa era a profecia. E esse julgamento existia uma condenação, né? Então, perceba que as profecias eram um chamado para o povo, um alerta para o povo e também um julgamento para esses povos que continuavam errados, tá? Isso era o mais óbvio. E em determinados momentos também há o quê? Um socorro da parte de Deus, né? Mas esse socorro ele é sempre condicionado. Condicionado a quê? Arrependimento. Condicionado a quê? A que o povo se arrependesse de seus atos e voltassem para Deus. Quando isso acontece, o que que acontece? Aí as profecias de livramento, as profecias de bênção, as profecias de fazer prosperar de fato, né? Então, é o que nós percebemos que nos profetas menores, as mensagens, digamos assim, de profecia é sempre essas. Um povo, uma acusação, um julgamento e a possibilidade de um livramento, que é condicionado ao arrependimento do povo. E essa era a mensagem dos profetas menores. Amém, meus irmãos? Vocês estão aí ainda? Amém. Tamo, é. Amém, meus irmãos. Eu vou parar por aqui, até porque eu vou ter que entrar numa outra reunião ali agora, tá? E aí eu vou ter que parar um pouquinho mais cedo, a gente já tem umas 9h30, mas eu creio que deu para poder conseguir trazer aquilo que estava planejado. E aí a gente já fica agora para a próxima aula, a gente vai entrar no detalhamento dos profetas maiores, tá bom? Mas, sobretudo, também nós faremos a primeira apresentação da primeira equipe. Certinho? Vocês têm alguma dúvida? Exato. Oi, Rose. Você falou que era para falar do profeta, né? Sim, E sua mensagem.
Então, Sim, são dois tópicos, não é isso? sim, só a sua Falar mensagem. Tem mais uma sobre coisinha que eu pedi também, foi o quê? o profeta e o seu chamado, né? O profeta e o seu chamado, e a Uhum. mensagem que o livro traz. Mas Tem nesse, três tópicos, Rose. O primeiro é a apresentação do profeta, a apresentação do livro de forma geral, né? E essa é, apresentação, é isso que eu queria entender, se você falou, o profeta, o chamado do profeta, né? sim, E a mensagem que o livro traz. isso. Ou essa parte do profeta pode estar apresentando a parte do livro Sim, no sim. geral, né? Isso. Entendi. Se vocês quiserem enriquecer, traga também a autoria, data. Aqui eu passei de forma bem sucinta aqui, mas traz de uma forma mais enriquecedora, né? Só para a gente ficar sabendo a data, quando ele é. Nesse e-book que eu passei aqui para vocês, tem muito dessas coisinhas, mas eu quero que vocês pesquisem mais, vocês conseguem encontrar alguns, digamos assim, principalmente do contexto de escrita do livro, né? O contexto histórico de quando o livro foi escrito, então isso é interessante. A apresentação é basicamente isso aí, tá? Mas o Ah, então essencial pode é. entrar essa parte. Então pode Oi? entrar essa parte geral, então pode entrar na apresentação, Pode, né, pode. no trabalho. Né? De certa forma, vai apresentar o livro, né? Então, pode ser feito sim, viu? Não só pode, como deve. Tá bom? Mais alguém? Se não, eu desejo a vocês aí uma boa noite, um bom descanso. E de hoje a 15, se Deus nos permitir, nós estaremos de volta com a nossa terceira aula e com a primeira apresentação dos trabalhos. Certinho, meus irmãos? Certinho, professor. Deus abençoe vocês e uma Certinho, boa noite. professor.